pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro A Máquina de Fazer Espanhóis, do autor Walter Hugo Mãe. É o meu primeiro contato com o autor e tem uma coisa engraçada, que assim, eu conheci o Walter Hugo Mãe não pelas suas obras, mas por entrevistas. Então, eu assisti algumas entrevistas que ele fez para televisão, muita coisa que eu vi na internet. Na verdade, eu vi tudo pela internet, né? Eu assisti aquele programa que ele participou, o Roda Viva, enfim. E eu fiquei apaixonada pela pessoa, né? Pelo Walter Hugo Mãe. E fiquei com muita vontade de ler os seus livros. Então, o primeiro livro que eu li foi A Máquina de Fazer Espanhóis, nessa edição aqui da Cosac Naif. E eu já tenho esse livro aqui, já tem, ó, acho que desde 2015. Acho que desde 2015, ou comecinho de 2016. E somente agora fiquei ali muito interessada em conhecer a escrita do autor. E por que eu comprei esse livro? Por causa do título, A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu achei um título diferente, um título bonito e falei, eu vou comprar esse livro aqui. Eu não li nada de sinopse, eu nunca tinha assistido nenhum vídeo resenha na internet sobre esse livro, nada. E na minha cabeça, o que eu tinha? Um romance que ocorria dentro de uma guerra. Sei lá, uma guerra espanhola, alguma... Não sei, gente, alguma coisa nesse sentido. Sendo que é totalmente diferente do que realmente se trata a história. Aqui nesse livro você tem a história do Antônio Jorge da Silva, o barbeiro. Ele foi barbeiro, que aos 84 anos de idade ele perde a sua esposa Laura e ele é colocado pelos filhos no asilo. E o nome desse asilo é Felicidade. Então, o senhor Silva, ele perde a esposa Laura, que era tudo na vida dele, mesmo eles sendo velhinhos, né, já com mais de 80 anos, eles eram extremamente apaixonados um pelo outro, e enfim, devido à idade, ela acabou falecendo, e ele não se conforma muito com a... Quer dizer, ele não se conforma muito, não, ele não se conforma com a morte da esposa, então ele fica muito solitário, ele já era uma pessoa difícil, né? Conforme você lê a história, você percebe que ele já era uma pessoa difícil, uma pessoa muito amargurada, e ele fica 1000 vezes mais amargurado depois da morte da esposa. Sem contar que os filhos o colocam no asilo. Então ele chega para morar num lugar completamente diferente, com muitas outras pessoas, né? Pessoas também de idade. E ali você tem a história em si, porque o que você... É que assim, é um pouco difícil falar sobre esse livro, porque ele tem muito... É muito sentimento envolvido. É muito sentimento. É uma mistura de sentimentos esse livro. Então, a história... Isso que eu falei pra vocês, gente, é o comecinho mesmo ali, acho que é a primeira página do livro, ok? Todo o restante é a convivência do senhor Silva dentro desse asilo. Então ali você terá outros personagens, cada um com a sua história de vida. Nem todos estão felizes, né, por estarem dentro de um asilo, eles gostariam de ficar perto da família, né, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Mas não é isso que acontece. Então o livro ele já é triste por conta disso. É um livro que ele me trouxe um sentimento assim muito ruim, assim, uma coisa, sabe, foi um sentimento ruim, assim. Eu cheguei na metade dele, fiquei com vontade de deixá-lo um pouquinho de lado, porque eu fui lendo aos poucos, eu fui intercalando a leitura, porque ele mexeu muito comigo, não porque eu não gostei do livro, não é isso, é porque é triste, é triste. Mas ele não é um livro triste, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele é triste pelo fato das pessoas, porque foi essa mensagem que eu entendi do Walter Hugo Mãe. As pessoas acham que a pessoa idosa, ela não tem mais o que viver, não tem mais o que fazer, eles não têm mais o que pensar da vida. E não é bem assim, porque é exatamente isso que acontece aqui no livro. Você tem vários idosos convivendo juntos. É triste porque você conhece, né, durante a narrativa você
conhece a história de cada um deles e ao mesmo tempo é um livro muito engraçado. Existem momentos aqui que são muito engraçados, mas ao mesmo tempo que aquele mesmo diálogo é engraçado, ele é triste. Eu não sei se vocês conseguem entender. Nesses trechos, se na primeira vez eu chorei, na segunda vez esses trechos conseguiram tirar assim muitas gargalhadas da minha pessoa. E alguns outros que eu ri muito ao ler pela primeira vez, eu chorei pela segunda. Então, assim, é uma mistura de sentimentos. E óbvio que tem aqueles momentos que são realmente engraçados e aqueles momentos que são realmente tristes, né? Que não tem ali como você rir ou chorar com o mesmo parágrafo, com a mesma história que está sendo relatada no livro. O Senhor Silva, ele é um personagem que ele está perto do fim, gente. Então é um livro que fala sobre morte, então durante a leitura alguns personagens morrem. Então é um livro que fala muito sobre essa questão da morte, é um livro que fala muito sobre arrependimento, porque esses idosos, eles acabam se arrependendo de muitas coisas que eles fizeram na vida. Tem a questão das lembranças, né? Às vezes eles não conseguem lembrar de bons momentos e não conseguem esquecer erros, né, que eles cometeram ou situações desagradáveis que aconteceram na vida, eles não conseguem esquecer. Então é toda essa mistura, por isso que eu falo que é muita mistura de sentimento. Agora, o sentimento chave desse livro, na minha opinião, é a saudade. Saudade é uma coisinha complicada. De todos os sentimentos envolvidos aqui, a saudade é a que dói, assim, realmente. Tem um personagem aqui, que é o Esteves, que ele é aquele personagem do Esteves do poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, gente. O Esteves é um personagem aqui. É muito bom. Quando eu vi isso, eu falei, não, eu não tô lendo isso, não pode ser. Porque até então eu não me toquei, eu fui me tocar um pouquinho depois. E eu falei, gente, que coisa incrível, que coisa incrível. Fiquei até com vontade de reler Tabacaria, eu acho que eu vou fazer isso. Acho que o mês que vem eu vou gravar um vídeo falando sobre tabacaria aqui no canal, porque já me deu aquela vontade que, pra quem não tem nenhum vídeo aqui no canal sobre Fernando Pessoa, mas eu sou apaixonada por Fernando Pessoa, tem alguns livros dele aqui em cima que eu já li todos e já reli várias vezes. E fiquei com vontade de ler Tabacaria. E o Esteves está aqui, gente, ele é um personagem, então foi muito divertida a leitura também por conta disso. O livro ele é narrado pelo Senhor Silva, então você tem a reflexão desse personagem durante toda a leitura. É importante levar em consideração também que o Senhor Silva ele viveu numa época de ditadura, então muita personalidade dele vem por conta dessa época, né, das dificuldades, e ele começa a fazer um exame de consciência das coisas que ele fez algumas coisas assim que não foram muito agradáveis e bate aquele arrependimento, aquela vontade de voltar atrás e fazer tudo de novo. E o Senhor Silva, dentro desse asilo, de uma certa maneira, ele como que são as coisas, né? Porque ele tá muito nervoso, quando ele chega lá ele fica muito nervoso. Tem uma parte que é muito triste no livro, que a filha com os netos fazem, né, uma visita e ele expulsa todo mundo. Mas ao mesmo tempo, nesse ambiente foi quando ele começou a fazer esse exame de consciência, começou a refletir sobre algumas coisas e ele foi meio que obrigado a ajudar algumas pessoas que estavam ali dentro, sendo que ele foi uma pessoa que nunca ajudou ninguém na vida, muito pelo contrário. Aí vocês precisam ler o livro, né, para entender. E quando ele tá aqui, ele tem que ajudar algumas pessoas e ele ajuda de coração. E tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que, gente, alguns momentos são engraçados, porque eles não acreditam, ele não acredita em Deus, né? Não acredita ele chama Nossa Senhora de Mariazinha. Então ele faz várias piadas com a imagem de Nossa Senhora, mas ela sempre tá ali do ladinho dele, né? Então tem lá no finalzinho aquela parte que ele abraça a imagem. Então, assim, é muito tocante. Então, o livro, a narrativa,
Como é narrada pelo Sr. Silvio, então você tem aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos de sarcasmo, de ironia, algumas brincadeiras que são engraçadas, brincadeiras que ocorrem entre eles ali no asilo, que são engraçadas, mas ao mesmo tempo aquelas brincadeiras assim desnecessárias. Tem muito humor. Então é isso, gente, é uma mistura de vários sentimentos, sendo o principal deles a saudade. A dica de um livro maravilhoso, de uma escrita excelente, um livro super gostoso de ser lido, e eu pretendo, o meu próximo livro do Walter Hugo Mãe, que eu quero muito ler, é A Desumanização, né, que falam super bem, só que esse eu já sei mais ou menos do que se trata a história, eu já assisti algumas resenhas, então eu fiquei bem interessada. Então é isso, beijos pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!